Olá, sejam bem-vindos a mais uma gravação aqui do episódio, do Além das Paredes, que é o podcast que a gente fala sobre o mercado imobiliário, sobre tudo que envolve aí advocacia extrajudicial, imobiliário, mas também para você que compra, vende, negocia imóveis. Então, esse é um momento de muita informação e eu espero que você aí atinja com essas dicas, tirando as suas dúvidas e estando aqui com a gente nesse momento. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Luciana Guimarães, sou advogada, atuo aí no mercado imobiliário, no direito imobiliário extrajudicial. É um prazer enorme falar sobre isso aqui e principalmente com o meu convidado. Estou aqui hoje para falar sobre atualizações de regularização de imóveis e incorporação imobiliária dentro do registro de imóveis e nada mais nada menos que o oficial do 4º registro de imóveis, Alexis Mendonça Cavecchini. Treinei a beça para falar. Olha, muito obrigada, por aceitarem o meu convite. Espero que nesse período que estivermos aqui a gente passe bastante informação, que eu sei que também é o seu prazer, de falar sobre o mercado imobiliário para a população. Então, muito obrigada por aceitar meu convite. Doutora Luciana, é um prazer estar aqui contigo, um prazer estar aqui com todos. Realmente espero poder auxiliar aí passando informações a respeito do mercado imobiliário, do direito notarial e registral, que realmente é minha paixão. Enfim, então fico aqui à disposição. Me conta um pouquinho, doutor, da sua trajetória, o porquê do registro de imóveis, o porquê dessa parte, que é tão importante, porque a gente percebe que é aí que se tem de fato a propriedade, quando a gente se coloca, o título aquisitivo ali no registro. É a parte final, é a parte mais importante dentro desse procedimento todo extrajudicial. Como que funciona, como que foi essa trajetória até chegar nessa parte do registro? Bom, primeiramente falar a respeito da minha trajetória pessoal muito rapidamente, em seguida falar a respeito do sistema registral brasileiro também, muito rapidamente, mas, enfim, eu me formei na Unirio, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e em seguida prestei a prova para a OAB, fui advogado e advoguei no mercado imobiliário durante 7 anos, aqui no Rio de Janeiro. Então, sou nascido e criado aqui no Rio de Janeiro, e, enfim, durante esse tempo tive muito contato com a área do direito imobiliário. Realmente me apaixonei com a área do direito imobiliário. Durante esse tempo fiz especializações, mestrado, doutorado, pós-doutorado em direito. E, enfim, durante esse tempo comecei a me interessar mais pela área e comecei a fazer concurso para cartório. Consegui ser aprovado um concurso para cartório, conduzido sempre pelo Tribunal de Justiça, aqui do Estado do Rio de Janeiro. Cada estado, cada Tribunal de Justiça estadual conduz os concursos para cartório. Fui aprovado e assumi, via concurso, o 4º registro de imóveis aqui da cidade do Rio de Janeiro, que pega, cada registro de imóveis é dividido por área, enfim, ele pega os bairros ali de Santa Cruz, Paciência, Sepetiba e Praia da Brisa, todos aqui na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. E já estou há 8 anos como oficial do 4º registro de imóveis, enfim, é uma coisa bastante interessante, coisa que faço com paixão, é uma área bastante interessante. E com relação ao registro de imóveis em si, a ideia é ter um local, um locus, onde você tenha uma informação centralizada a respeito da propriedade do registro de imóveis. Antes do registro de imóveis, se você tem só a escritura, por exemplo, é bastante importante a escritura, só que você tem um direito obrigacional. Você não tem ainda um direito de propriedade, ou seja, você tem um contrato, uma possibilidade, ainda um potencial de ser transferida a propriedade para você. Mas antes do registro, não existe o direito de propriedade, a não ser em alguns casos muito específicos, dos quais o direito brasileiro fala que se transfere a propriedade independente do registro, como uso capião, caso de herança, ou seja, sucessão causa-mortes ou mesmo desapropriação, mas mesmo assim é necessário registro para fins de disponibilidade. Então, por exemplo, a pessoa que usa o capião imóvel, ela pode até já ser proprietária perante o direito, porém,
ela não poderá ainda vender esse imóvel, ela não tem a disponibilidade do imóvel. Enfim, então realmente existe essa separação entre o direito obrigacional e o direito de propriedade no direito brasileiro, quer dizer, existe um duplo passo para se chegar até o direito de propriedade no direito brasileiro. E no Brasil existe uma análise, uma qualificação registral, que é uma análise jurídica por excelência, que é feita pelo oficial de registro de imóveis de todos os títulos que chegam até o cartório. Ou seja, o oficial de registro de imóveis ele deve ler o título inteiro e ver se ele está juridicamente apto para ser registrado. Se não estiver, vão ser feitas exigências que nada mais são, muitas vezes as partes não gostam da exigência, etc. Quer dizer, sempre chato ter que cumprir, tem ainda algo a fazer. Porém, é o oficial de registro de imóveis depurando o título para que ele esteja perfeito e não tenha nenhum tipo de contestação, ou então, pelo menos, se diminua o número de contestações em relação àquele direito de propriedade. E com isso, com esse formalismo que existe no direito brasileiro, nós percebemos que o número de disputas de propriedade imobiliária no Brasil é extremamente pequeno em relação ao direito de propriedade em si. Nós temos disputas possessórias, nós temos problemas, por exemplo, quando a pessoa tem um bem penhorado, enfim, na verdade, por dívidas do proprietário anterior, mas muitas vezes que ela não registrou. Ou indisponibilizado, diversas questões, mas realmente a disputa pelo direito de propriedade em si é muito pequena no Brasil. A partir do momento que a pessoa registra efetivamente aquele título no cartório de registro de imóveis, aquele título vir a ser contestado é muito difícil. Então, assim, a gente tem um país que tem uma hiperlitigiosidade, nós temos 100 milhões de processos, uma população de 200 milhões de pessoas, ou seja, tem autor-réu, teoricamente, na média, é claro que o maior litigante disparado é a União Federal, mas seria como se cada brasileiro tivesse um processo na justiça. Então, na realidade, a gente tem um país hiperlitigioso, que é o Brasil, muito mais do que países famosos por grande litigiosidade, como o próprio Estados Unidos. Nós temos um número imenso de processos na justiça em tramitação, e apesar disso, em relação à disputa de propriedade em si, o número é muito pequeno mesmo. Então, assim, o sistema extrajudicial, existe todo um formalismo que as pessoas, muitas vezes, por uma falta de desconhecimento, não conseguem navegar dentro do sistema, porém, ao mesmo tempo, é um sistema extremamente seguro em relação ao direito de propriedade, uma vez ele registrado. E aí, quando você fala de um país que é só justiça, só vai para o judiciário, como é que você consegue ver essa questão extrajudicial? Porque, por exemplo, eu falo muito para corretor de imóveis, para cliente final, né, aquele cliente que está comprando o imóvel ali, regularizamos imóveis deles, mas quando ele tem uma promessa de compra e venda, quando ele tem talvez nem uma promessa, um recibo, mas que já tem a posse ali há bastante tempo. E aí a gente tenta trazer, né, esse pensamento do extrajudicial. Como é que você vê isso em relação a essa questão do judicial, de ser um país, como você falou, hiper, que vai para a justiça, que quer que o juiz decida, ou a gente conseguir trazer isso para o extrajudicial com um registrador, com um oficial, registrando ali o título de uma usucapião, por exemplo. E aí você pode falar em relação a isso para a gente. Claro, a questão do Brasil que se hiperjudicializou, o acesso à justiça, que a Constituição de 88 trouxe, que foi bastante positivo em termos conceitual, ele trouxe também um problema em termos práticos da hiperjudicialização. Então, com isso, começou-se a pensar em soluções para essa hiperjudicialização que assoberba o Poder Judiciário. Realmente é humanamente impossível para os juízes resolverem em prazo rápido todos os casos que são trazidos a eles, uma vez que o número de casos é extremamente elevado. A gente pode pensar, por exemplo, só em termos de Suprema Corte. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte americana decide 300 casos por ano. A Suprema Corte alemã decide 5.000, mais ou menos. E a brasileira são milhares e milhares e milhares. Isso a gente está falando só do STF, está ali no cume da jurisdição e deveria ser só trazido alguns casos que realmente mais representativos. E mesmo assim, são resolvidos milhares e milhares de casos. Então, assim,
Se a gente consegue ver uma Suprema Corte soberbada, deveria resolver só alguns casos mais paradigmáticos, a gente pode imaginar o número de casos que são levados a um juiz de piso, né, um juiz de primeira instância. São realmente um número muito grande. E começou-se a buscar, então, soluções a essa hiperjudicialização do Brasil. Claro que a gente tem questões como arbitragem, mediação, conciliação, todas muito interessantes, e ao mesmo tempo foi trazido para o extrajudicial diversas atribuições que antes eram do judiciário, só que não faziam sentido estar no judiciário. A gente pode pensar no início dos anos 2000, a retificação de metragens. Antes, para você retificar a metragem de um imóvel, deveria ser conseguir uma ordem judicial. E no início dos anos 2000 foi o primeiro experimento do Brasil da desjudicialização, colocou-se essa retificação de metragens extrajudicial e eu já assumi há 8 anos o cartório, nunca vi nenhum mandato de retificação de metragens no cartório. Já fiz dezenas de retificações de metragens no cartório, então assim, praticamente acabou com a retificação de metragem via ordem judicial. Nós temos, em compensação, muitas retificações de metragem de forma extrajudicial. Realmente não fazia sentido a pessoa, às vezes, por algum tipo de erro de cálculo, alguma coisa, tinha uma modificação de metragem que, obviamente, não prejudica o seu vizinho e, dessa forma, claro, os vizinhos são todos notificados para que se tenha certeza daquela metragem está correta. Enfim, e com isso é uma situação bastante comum e muito importante, porque, veja, muitas vezes uma pessoa quer fazer uma incorporação imobiliária ou quer abrir um negócio no lugar e para o alvará aquela metragem tem que estar correta para conseguir a autorização municipal para construção ou para abertura de um negócio, enfim, ou mesmo para a reforma da própria casa. Então, hoje, a retificação de metragem, mais ou menos 20 anos, veio para o extrajudicial e não saiu mais do extrajudicial. Um pouco depois, nós tivemos a Lei 11.441, que alterou o antigo CPC. Na verdade, a lei ficou bastante famosa, as pessoas achavam até que era uma lei que subsistia por si só, mas não, ela alterou o Código de Processo Civil, quer dizer, enfim, então uma lei que alterou o Código de Processo Civil permitiu inventário, partilha, divórcio de forma extrajudicial. Enfim, e com isso, se não há litígio no inventário, partilha ou divórcio, simplesmente é possível se fazer por via extrajudicial, isso aí já há 16 anos. Então, nós percebemos uma queda brutal de inventários, partilhas e divórcios feitos pela via judicial para serem feitos pela via extrajudicial. Então, realmente, se melhorou bastante essa questão. Nós tivemos um novo Código de Normas do Rio de Janeiro, bem interessante para quem aqui do estado do Rio de Janeiro está nos vendo. Quem atua na área imobiliária deve conhecer esse novo Código de Normas, que, por exemplo, tem questões como a venda antecipada de bens do espólio, sem necessidade de alvará judicial. Inclusive, eu consigo registrar essa venda. Consegue, sim. E, posteriormente, fazer o inventário. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, que aí dá a propriedade, mas está resguardado ali todo o processo de inventário. Sim, sim. E com isso, os herdeiros, muitas vezes, especialmente porque agora o ITCMD, chamado de ITD aqui no estado do Rio de Janeiro, aumentou muito por conta de resolução do Senado Federal que permitiu ser até 8% do valor dos bens do Monte-Mor. Então, com isso, muitas pessoas não tinham valor para pagar a disponibilidade. Muitas vezes tinham patrimônio imobilizado, mas não tinham o valor disponível para o pagamento do imposto. Então, muita gente recorria ainda ao processo judicial, apesar de não ter nenhum litígio entre os herdeiros, simplesmente porque eles precisavam de um alvará judicial para vender e conseguir levantar o dinheiro. Quer dizer, com isso a gente colocava toda a máquina judiciária para uma venda que não fazia sentido o juiz estar atuando naquilo. Inclusive o inventário podendo agora ser com o menor. Ah, sim. E também tem a possibilidade de inventário com menor, com a declaração regras específicas, conforme o novo Código de Normas do Rio de Janeiro, realmente uma inovação bastante interessante. Também um inventário com testamento, existindo testamento, regras específicas a serem cumpridas. Então, existe realmente toda uma inovação, trazendo cada vez mais para o extrajudicial tudo aquilo que não tem litígio e deixando para o judiciário
a questão realmente litigiosa, que a questão litigiosa são poucos, percentualmente são poucos os inventários que têm o litígio. Então, muitas vezes a pessoa até não concorda, não gosta de um parente, coisa e tal, mas acaba se compondo pela facilidade do extrajudicial. Então, realmente, até nisso é interessante, porque a pessoa acaba se compondo e acaba acontecendo a pacificação social simplesmente pelo fato da velocidade do extrajudicial. Então, o novo Código de Normas foi muito inovador. Nós temos muitas questões que foram trazidas. Depois nós tivemos a uso capião extrajudicial. Mais recentemente, a adjudicação compulsória extrajudicial, a mudança de nome diretamente em cartório antes da pessoa e de uma forma imotivada. A pessoa, para alterar o prenome dela, ou não gostar do prenome, ela tinha que ser socorrer do judiciário. Agora, ela pode fazer uma modificação imotivada diretamente no cartório, existe procedimento próprio para isso, porém ela pode fazer diretamente no cartório essa alteração de nome. E também nós tivemos, no próprio Código de Normas, por exemplo, existe artigo específico no Código de Normas de uma questão, por exemplo, que era muito prática no mercado imobiliário, quando existem locações muito antigas averbadas na matrícula do imóvel. Então, foi colocado um procedimento no Código de Normas de cancelamento extrajudicial de locações antigas, porque muitas vezes a pessoa não queria comprar um imóvel, tinha dúvidas, poxa, mas tem esse direito de preferência antigo e, enfim, a pessoa não está mais lá, mas ainda está averbada a matrícula, e a lei de registros públicos fala que até cancelado o registro, enfim, ele gera todos os efeitos jurídicos, e aí, poxa, será que eu vou comprar e aí vou acabar perdendo o imóvel para outra pessoa que vai chegar aqui depositando ou não, enfim, como é que vai ser? E muitas vezes isso acabava imobilizando diversos imóveis, eles ficavam imobilizados no sentido que eles ficavam parados no mercado, que tinham diversos direitos de preferência, direitos de vigência averbados, no caso de registro de vigência registrados na matrícula. E, enfim, muitas vezes muitas pessoas não queriam comprar por conta disso, então tinham receio. E agora existe um procedimento de cancelamento, tinha que socorrer do judiciário, para esse cancelamento, caso não houvesse a quitação por parte daquela pessoa que estava alugando o imóvel. Enfim, só que muitas vezes não tinha nem contato com a parte, mas o proprietário já não tinha nem mais contato. Agora existe todo um procedimento via ata notarial, que depois vai até a cartório de registro de imóveis, no próprio Código de Normas. Então, o Código de Normas do Rio veio desjudicializando ainda mais. Então, a gente percebe que diversas questões são cada vez mais trazidas para o extrajudicial. Para o extrajudicial, do judiciário para o extrajudicial. Então, o extrajudicial, ele vem a cada tempo e com uma velocidade bastante grande. Quer dizer, 20 anos no direito não é absolutamente nada. Desde que começou lá a retificação de metragens, mais ou menos 20 anos, e a gente viu tudo isso indo para o extrajudicial, e tenho certeza que nos próximos anos vamos ter mais coisas. Mas assim, para quem me assiste, para quem tem acesso a mim em relação a essa questão toda de ter ali a posse e todos os requisitos, né? A gente analisando ali, como é que o doutor analisa isso? Quando eu falo analisar, é como que você vê essa questão da uso capião extrajudicial com aqueles requisitos ali, todos ali para ser feito pelo extrajudicial, como que você, como registrador, como oficial de registro de imóveis, verifica isso? Para quem está assistindo, para quem está nessa dúvida ainda de estou na posse, mas o que eu preciso? O que você pode nos dar assim, de atualização mesmo dentro do extrajudicial? O uso capião extrajudicial, quer dizer, é uma novidade trazida pelo novo Código de Processo Civil, quer dizer, não é tão mais nova assim, porque o Código de Processo Civil é de 2015, mas de qualquer forma muita gente ainda só ouviu falar, não conhece ainda. Enfim, o uso capião extrajudicial, ela não é a nova modalidade de uso capião. Ela é o novo procedimento para reconhecimento de uso capião. As modalidades de uso capião, elas estão todas na Lei de Direito Material. Normalmente a maioria delas no próprio Código Civil. Então, o procedimento de uso capião, ele visa o reconhecimento da uso capião em uma das modalidades daquelas que estão descritas na Lei de Direito Material.
voltando normalmente no Código Civil. E ao invés de se pegar uma daquelas modalidades do usucapião e se reconhecer pela via judicial, que normalmente demora 20 a 30 anos na média, a gente faz isso de forma extrajudicial, que é muito mais expedida, muito mais rápida e muitas vezes até mesmo mais descomplicada, porque existe um acesso maior da parte interessada, as pessoas que estão lá Sim. decidindo e analisando. E uma outra vantagem ainda, o usucapião judicial, a partir do momento que se chega ao final dela, com trânsito julgado, expedição de mandato, ela ainda tem que ser levada ao registro de imóveis para o registro. Então, e muitas vezes esse mandato judicial, ele tem que ser qualificado ainda. Falta algum requisito para esse mandado judicial ser registrado. Então, na verdade, no usucapião extrajudicial se faz todo o procedimento da usucapião em si e também os requisitos do próprio registro. Então, a pessoa já sai de lá com o usucapião mais o registro da própria feito. Então, realmente, é muito mais expedito se chegar no resultado final, no resultado útil daquele procedimento, daquele processo. E com isso, na verdade, no usucapião, mais de 95% dos casos, o antigo proprietário, diferente quando a gente pensa usucapião, quando estuda na faculdade de Direito, o proprietário ele não está mais interessado naquela propriedade. Ele não defende, a gente pensa, poxa, o proprietário vai ficar aqui defendendo com unhas e dentes seu direito de propriedade, etc. Mas, na realidade, normalmente aquele proprietário ele já passou por simples recibo de posse, aquela propriedade, ou por contrato feito de boca, enfim. Então ele não está mais lá, ele não tem mais interesse nenhum naquilo. E às vezes até a propriedade é até uma carga para ele, porque imagine, ele fica recebendo às vezes execuções fiscais de tributos não pagos, funis de bom aqui no estado do Rio de na Janeiro. Matrícula. Exatamente, porque ainda está na matrícula o nome dele. Ou então até mesmo multas por uma atividade de comércio que foi feito sem alvará no local, construção sem autorização, até mesmo som alto feito no local, enfim. Então, recebe muitas vezes multas da municipalidade. Então, para aquele proprietário tabular, ou seja, que está na matrícula, na transcrição sem posse, muitas vezes aquela propriedade não mais ele interessa. Isso é em mais de 95% dos casos. Na verdade, são raros os casos de usucapião em que há uma contestação por parte daquele proprietário tabular em relação àquele direito de propriedade. Então, na verdade, aquela pessoa que entra com a ação de usucapião, ela fica brigando com a burocracia estatal, simplesmente. Ou seja, ela fica brigando que a máquina estatal vá para frente, né, que o impulso oficial realmente ocorra. E a gente pode imaginar que, normalmente, a usucapião é tratada como um processo sem prioridade, porque o juiz muitas vezes pensa, poxa, especialmente imagina uma cidade pequena com vara única, tem um processo de réu preso e tem um usucapião. Poxa, a pessoa já está lá na posse, ninguém está contestando, enfim, vamos ver o réu preso, vamos ver a ação de alimentos. E vai ficando. E a gente tem tantas leis que falam tal coisa vai ser visto com prioridade, tal coisa com prioridade. E o usucapião não tem nenhuma lei falando para ver ele com prioridade, né? Mas a prioridade do idoso, enfim, são prioridades todas muito importantes da lei, obviamente. Mas o fato é que a usucapião ela fica sem prioridade lá parada. Então é um processo que é tido como não prioritário. Porque o usucapião, como tem que ter uma estabilidade na posse, não teria necessariamente uma pacificação social a ser realizada. Então, ele fica lá como o patinho feio quando o juiz consegue pôr a mão naquele processo, efetivamente, quando as prioridades todas acabaram. Enfim, então, realmente, assim, e o juiz vê, poxa, não tem nem litígio aqui, não tem nem ninguém contestando, eu mandei oficial de justiça lá, fiz edital, não tem ninguém contestando, então fica uma coisa como não prioritária. Por isso que demora tanto tempo em relação a outras ações judiciais que são muito mais rápidas. E com isso, a gente percebe que a pessoa simplesmente fica brigando que o impulso oficial ocorra efetivamente. E acaba demorando. Enfim, e assim, já que não tem litígio, por que então não levar para o extrajudicial?
porque na maioria dos casos não tem litígio. E o extrajudicial ele atua exatamente quando não tem litígio. Então, assim, a pessoa vai dar entrada no cartório de registro de imóveis competente, enfim, vai ser analisado e vão ser expedidas notificações. Caso tenha alguma contestação por parte de algum proprietário tabular, isso será levado ao judiciário, será remetido ao judiciário. Porém... Não tem prejuízo nenhum de ter ido primeiro para o extra. Sim, exatamente. Será remetido ao judiciário. Porém, todos os casos que eu tive até agora de uso capião extrajudicial, apenas um deles teve contestação que o município disse que já tinha tido desapropriação da área. Não foi nem o proprietário tabular, foi o município que falou que ele já tinha desapropriado a área e por isso não poderia ser feito a uso capião. Só este. Então, e não foi nem o tabular, olha que interessante, foi o município que falou que não, essa área eu já desapropriei aqui, não levei a registro, mas é minha, por aquisição originária, enfim. Exatamente o caso da aquisição originária não levada a registro, porque se eu tivesse visto que era do município, bens públicos não são cabíveis de uso capião, então não teria nem levado à frente ao procedimento de uso capião. Se tivesse registrado na matrícula, né? Não teria, exatamente, se tivesse na certidão de ônus reais, não teria nem levado à frente essa uso capião, só mais à frente foi notificado o município e aí, infelizmente, essa uso capião não pôde ser concluída, mas foi realmente o único caso e não foi nem o proprietário tabular. Das outras dezenas que eu já registrei no quarto registro de imóveis, e nenhuma teve, às vezes, não puderam ser registrados por alguns motivos, falta de prova de posse, etc. Mas contestação do proprietário tabular simplesmente não teve, até agora, pelo menos. Mas, enfim, então assim, de dezenas e dezenas de casos, nenhum. Então a gente percebe como que, na maioria das vezes, o proprietário simplesmente está totalmente desinteressado daquela propriedade. Enfim, e como é que é feito esse procedimento? A pessoa, o território nacional, o território do Brasil todo, 100% do território nacional, ele é coberto pelos cartórios de registro de imóveis. Então, toda a área que existe terra do território nacional, pode apontar qualquer área do território nacional, algum cartório de registro de imóveis será responsável por aquela área, mesmo que seja no interior do Amazonas, em uma área totalmente coberta por florestas, rios, etc., haverá algum cartório de registro de imóveis ali responsável pela área. Enfim, então o que acontece? A gente tem uma organização que a gente, aqui no estado do Rio de Janeiro, as cidades menores têm um cartório de registro de imóveis responsável pela cidade inteira. Em cidades um pouco maiores é dividido para fins de trabalho por lei estadual. A cidade em 2 cartórios de registro de imóveis, 3, 4, etc., até chegando, por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, que nós temos 12 cartórios de registro de imóveis. Então, falando aqui da cidade do Rio de Janeiro, a depender da área da cidade, para fins de divisão do trabalho, será um cartório de registro de imóveis específico. Então, a pessoa tem que saber na localidade onde é que ela está, primeira coisa, saber qual cartório de registro de imóveis competente para o processamento daquela uso capião extrajudicial. Da mesma forma que existe uma distribuição de processos e o advogado deve ver qual é o juiz competente para a causa, ou pelo menos qual for o competente para ser distribuído, ele também tem que saber onde ele irá protocolar aquele processo de uso capião extrajudicial. Então, assim, não adianta prenotar na minha área uma uso capião extrajudicial, por exemplo, da área do Leblon, que simplesmente não vou nem poder protocolar, que essa é a competência segundo o registro de imóveis daqui da capital. Enfim, então, cada bairro do Rio de Janeiro, cada área do Brasil, existe um cartório de registro de imóveis competente. Então, a primeira coisa é saber qual é o cartório de registro de imóveis competente. Em sabendo qual é o cartório de registro de imóveis competente, é preparado toda uma documentação, e essa documentação é falada pela própria lei, por exemplo, o CNJ tem um provimento específico, o provimento 65, que fala a respeito da uso capião extrajudicial. E aí tem todo um rol de documentação. Enfim, existe necessidade do auxílio do advogado, a parte tem que estar representada por advogado, e ao invés de dar entrada no judiciário, será dada entrada no cartório de registro de imóveis. Esse julgamento, essa análise, ao invés de ser feita pelo juiz, será feita pelo oficial de registro de imóveis. Então, é da competência dele, substituindo-se ao juiz, neste caso.
Então, por exemplo, se for aqui no bairro de Santa Cruz, aqui na cidade do Rio de Janeiro, então será dada entrada no cartório do qual sou titular, o 4º Registro de Imóveis do Rio de Janeiro. E, enfim, será feita uma petição, como se fosse uma petição inicial, exatamente com os mesmos requisitos, da mesma forma, etc., mas ao invés de estar dirigido ao juiz de direito de tal vara, ou então coloca até em branco quando tem distribuição, né? É claro que nas cidades menores não tem distribuição, mas nas maiores tem, a depender de onde a pessoa esteja assistindo a gente, vai estar lá direcionado ao oficial do tal registro de imóveis ou do registro de imóveis de não sei aonde. Então, se for em Santa Cruz, oficial do 4º Registro de Imóveis do Rio de Janeiro. E vai ser feito como uma petição inicial, os requisitos todos, pedido dos fatos, do direito, enfim. E o pedido ao final que seja reconhecido, obviamente, o campeão extrajudicial através da modalidade tal, enfim. Então, é a atribuição do advogado encaixar a modalidade com aquele direito do cliente dele. Quer dizer, se o advogado percebe que o cliente dele, enfim, acabou de entrar na posse, ou então mesmo tem 3 anos na posse de um imóvel, não vai conseguir nenhuma modalidade de uso capião. Então, simplesmente... Tem que encaixar ali dentro das modalidades. Exatamente, tem que encaixar e tem que ser feita a prova conforme a modalidade. Quer dizer, então, por exemplo, se for extraordinária com redução de prazo, a pessoa, além de... ela tem que comprovar 10 anos e mais que ela fez benfeitorias úteis. Quer dizer, tem que ter recibo de obras, ou então mostrar que tem um comércio no local, enfim, fotos, tudo aquilo, mais comprovação de posse no local. Se for extraordinária, sem redução de prazo, são 15 anos. E aí, então, tem que ter os 15 anos de posse. Se for ordinária, tem que ter algum tipo de justo título. Enfim, então, quer dizer, aí tem que ser apresentado, obviamente, exatamente, o justo título junto da comprovação do tempo de posse. Então, assim, tem que ser encaixado o tempo de uso capião, da uso capião, da modalidade uso capião, com as provas que se pretende fazer. E, enfim, então vão ser colocadas essas provas todas, vai ser analisado toda essa documentação que foi protocolada no cartório de registro de imóveis, depois de pagamento das devidas custas e emolumentos, enfim, e será dado uma nota, normalmente com exigências do que deverá ser cumprido. Mesmo que não tenha nada, pelo menos vai ter que esperar um prazo de notificação, etc. Enfim, ou publicação de editais, todas essas questões. Então, ou seja, é um processo bastante dinâmico. O advogado, ele dá entrada no cartório de registro de imóveis e com a documentação toda, conforme... Uma ata notarial, inclusive. Uma ata notarial, exatamente, que passa feito pelo tabelião, uma diligência ao local para ver se realmente existe posse naquele momento. Enfim, se ele afere que existiu uma posse anterior também. Ou seja, o procedimento ele todo substitui o procedimento judicial, só que de forma extrajudicial. Por quê? Porque no uso capião judicial existe uma diligência que o juiz manda o oficial de justiça até o local para verificar se existe realmente uma posse, que seja mansa e pacífica, etc. Quer dizer, essa diligência do oficial de justiça por exemplo, substituída pela ata notarial, qual o tabelião, um escrevente, vai até o local para verificar essa posse, ou seja, é feito tudo de forma extrajudicial, sem passar pelo crivo do judiciário. É claro, se houver alguma discordância, vai ser remetido para o judiciário. Porém, realmente hipótese bastante rara na prática. A gente teve agora uma atualização, né? Na verdade, uma regulamentação, né, dando diretrizes aí para um outro procedimento que agora passou a ser também pelo extrajudicial, né, muito recente esse ano. Né? Então, assim, a gente tem aí a adjudicação compulsória de forma extrajudicial, com essa regulamentação toda, que foi o provimento 150, né, de 2023, que vai alterar aí o artigo 216B, né, da lei aí de registros públicos. E aí a gente vê que existe essa nova modalidade de também registrar aquele que tem um imóvel que ele está ali por uma promessa,
uma promessa de cessão. Enfim, aquela pessoa que chega no meu escritório hoje e fala, olha, eu tenho aqui uma promessa de compra e venda, não sei aonde está o proprietário, tem uma promessa de cessão de direitos aquisitivos, não sei aonde está o proprietário, não sei como pegar aí o meu título aquisitivo para que se torne uma propriedade, né, pela compra e venda, enfim, não tenho mais acesso. Então ele vem até a mim com a documentação me comprovando que, olha, eu tenho uma promessa aqui, está quitado, não tem cláusula ali de arrependimento, irretratável, irrevogável. O que eu preciso fazer? E aí a gente tem todo um procedimento trazido agora pelo provimento 150, mostrando tudo aqui pra gente que a gente tem que fazer, ó. Tem que ter a promessa ali, o título, né, aquisitivo, para que a gente tenha tudo ali dizendo que está quitado, está tudo certinho, a prova de quitação e ir até o cartório, fazer a ata, inclusive sobre a ata. No começo, né, do ano que teve essa previsão de toda a modalidade de adjudicação compulsória, a gente não tinha, a princípio, essa obrigatoriedade da ata. Como é que você vê isso em relação à ata notarial? Tá? A primeira pergunta. E a segunda, como é que você recepciona a adjudicação compulsória? Porque assim, você está na propriedade, efetivamente. Como é que você vê como oficial de registro, recebendo ali, olha, eu vou ter que dar a propriedade. Como é que você recepciona isso? O que acontece é que desde a usucapião extrajudicial, em relação à última parte, começando pela última, em relação à propriedade que é deferida para uma pessoa, a própria Constituição brasileira, em voga, trazendo uma tradição desde a Constituição americana, diz que você só pode perder a propriedade por ordem judicial. Porém, a usucapião extrajudicial, que não foi declarada inconstitucional, a gente percebe uma perda de propriedade feita de forma extrajudicial. Então, agora, na verdade, foi dado, pelo usucapião extrajudicial, foi dado um poder que antes era só jurisdicional, para os oficiais de registro de imóveis, quer dizer, tirou um poder que era exclusivamente extrajudicial, de declarar perda de propriedade de uma pessoa específica, para o oficial de registro de imóveis, para fazer isso de forma administrativa. Então, quer dizer, em uma leitura da constitucional moderna, realmente a pessoa só pode perder propriedade por ordem judicial se ela estiver contestando essa propriedade. Agora, se ela não contestou e está de acordo, ela pode perder a propriedade de forma administrativa via usucapião extrajudicial. E, assim, quem pode o mais, pode o menos, né, conforme brocardo jurídico tradicional. Então, na realidade, se você pode declarar uma usucapião extrajudicial que não há nem mesmo necessidade de um título, por exemplo, na modalidade extraordinária, da mesma forma, não haveria, então, problema de se declarar uma adjudicação compulsória em forma extrajudicial. Então, da mesma forma que se pegou o procedimento judicial e se levou para o extrajudicial com os requisitos todos dele, por exemplo, na usucapião extrajudicial, a gente tem a diligência do oficial de justiça que é substituída pela diligência tabelião de notas. Pegou-se a experiência judicial da adjudicação compulsória e levou-se ao cartório de registro de imóveis, e sempre num crescendo, quer dizer, a gente veio de uma coisa bastante tímida de judicialização, que era a retificação de metragens, inventário e partilha, usucapião extrajudicial, enfim. Então, cada vez mais o extrajudicial tomando novos espaços, recebendo novas atribuições. Então, se foi possível o usucapião extrajudicial e com bastante sucesso, já registrada milhares de Brasil afora, não teria problema nenhum também ter uma adjudicação compulsória em formato extrajudicial. Então pegou-se tudo que era feito no processo judicial de adjudicação compulsória e levou-se para o extrajudicial, ou seja, a pessoa tem que ter um título, uma promessa de compra e venda, já quitada, enfim. E essa promessa deve ter uma prova de quitação para ela poder ter o direito à adjudicação. E é visto esses requisitos todos pelo oficial de registro de imóveis, ou seja, tem o formato judicial, e se não tiver nenhum tipo de contestação por parte daquele proprietário, enfim, aí também estiver em termos corretos toda a documentação, essa adjudicação compulsória em formato extrajudicial será deferida
pelo oficial de registro de imóveis. Então, assim, a gente percebe que é mais uma questão de judicialização, mais uma questão de celeridade, mais uma oportunidade. Existe necessidade do advogado atuar, da mesma forma ele vai fazer uma petição inicial pedindo a adjudicação compulsória extrajudicial de tal imóvel ou pelo provimento CNJ de tais imóveis, enfim, e irá dar entrada no cartório de registro de imóveis competente, ou seja, da circunscrição que abranja aquela área relativamente àquele imóvel. E, enfim, a ata notarial eu acho bastante positiva. Ela foi objeto de veto presidencial, porém esse veto presidencial foi derrubado, acabou entrando na lei, na 14382, e eu acredito ser bastante positivo, uma vez que é passado também pelo crivo do notário e com isso é feita uma verificação adicional daquela documentação que será apresentada ao oficial de registro de imóveis, e com isso a gente tem a verificação por parte do advogado, verificação por parte do notário, enfim, e aquilo estando tudo em ordem, será muito mais facilmente deferido pelo oficial de registro de imóveis. Então, tudo pela celeridade, tudo em nome da celeridade também da segurança jurídica. Então, eu acho que foi extremamente positivo essa questão dessa derrubada do veto presidencial. Enfim, existe algum custo adicional, obviamente, pela ata notarial que será efetuada, mas ao mesmo tempo esse custo em relação ao valor do imóvel, a valorização desse imóvel está regularizado, fica bastante acessível normalmente. Enfim, e com relação a essa adjudicação compulsória extrajudicial, é bem interessante a gente notar também que aqui no estado do Rio de Janeiro, no Código de Normas do Rio, nós temos uma possibilidade bem interessante e por conta de uma questão local do Rio de Janeiro, mas que pode ser também talvez aproveitado por outros estados, enfim, todos que estejam assistindo em outros estados, também tentar provocar talvez a corregedoria local nesse sentido para alterar o Código de Norma local. Enfim, o que acontece? A gente tinha no Rio de Janeiro um costume antigo até os anos 80, até o final dos anos 80, de muitas e muitas escrituras, e nos anos 90 continuou um pouco também, mas muitas escrituras de promessa de compra e venda com quitação. Sim. Então, era uma coisa bem interessante, bem característica do Rio de Janeiro. Era dado o nome de promessa de compra e venda, só que tinha quitação. Exatamente. E era dado esse nome... Era como se fosse uma compra e venda já, mas por algum motivo não fez ali não fizeram por causa do pagamento do imposto de transmissão. Exatamente. Então, ou seja, a pessoa deixava para pagar o imposto de transmissão depois e fazia uma nova escritura, que simplesmente seria a escritura chamada definitiva de compra e venda, né? Enfim, então na realidade já tinha aquela segurança de estar tudo quitado, etc. E aí o que o Código de Normas fez? Quando é uma escritura pública com quitação, a pessoa não precisa aqui no estado do Rio de Janeiro fazer uma adjudicação compulsória judicial, fazer uma nova escritura, nem nada disso. Simplesmente ela trazendo a quitação do imposto, com quitação que eu estava falando do preço, sim. Mas só para não confundir, trazendo essa escritura com a quitação do imposto, o ITBI ali, e mais um requerimento que essa escritura de promessa de compra e venda com quitação seja recepcionada como compra e venda definitiva, você pode registrar no cartório de registro de imóveis diretamente. Então, eu tenho uma promessa de compra e venda com quitação. Por escritura pública. Por escritura pública. Isso, se então, for vamos lá. por promessa particular, aí vai ter que ir pela adjudicação compulsória extrajudicial. Então, eu tenho uma escritura pública de promessa de compra e venda, já com quitação, tá Isso. quitado ali. Eu faço o pagamento do imposto, Isso. né? Recolho ali o ITBI e já faço com requerimento e dou entrada direto, sem fazer a adjudicação compulsória sem adjudicação extrajudicial. compulsória. No estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro. Então, novo Código de Normas, assim, quem atua na área imobiliária tem que ler o novo Código de Normas, no mínimo, quer dizer, tinha que ler todo, mas no mínimo, a parte de notas e de registro de imóveis. E quem atua em, obviamente, alteração de nome, etc., também é parte do RCPN. Mas, enfim, no mínimo, a parte de notas e de registro de imóveis deve ser lida com muita atenção, porque as inovações são muitas. Então, o que acontece? Dispensa-se, no estado do Rio de Janeiro, a adjudicação compulsória extrajudicial nesse caso.
Então, a adjudicação compulsória extrajudicial, que são casos muito frequentes no estado do Rio de Janeiro, mas extremamente frequentes no estado do Rio de Janeiro. Então, a adjudicação compulsória extrajudicial no estado do Rio de Janeiro fica limitada nos casos que a pessoa tem uma escritura de promessa de compra e venda sem quitação ou nos casos que ela tenha um instrumento particular, com ou sem quitação, no caso, instrumento particular. Então, realmente, falar, poxa, mas quem está vendo de outro estado, mas é uma situação muito específica, etc. Mas no estado do Rio de Janeiro funciona. Literalmente todo dia, toda hora isso. Exatamente. Enfim, então realmente existe mais essa possibilidade de desjudicialização que é até mais rápida que a adjudicação compulsória extrajudicial. E deve ser visto o que vale a pena fazer. A adjudicação compulsória extrajudicial, se não tem notificação de vizinhos, enfim, dispensa se não tem prova de posse, a pessoa pode ter conseguido, teoricamente, aquela promessa ontem que pode ser feita, desde que ela tenha provado a quitação, etc. Então, realmente deve ser visto se enquadra na adjudicação compulsória extrajudicial ou se enquadra na usucapião extrajudicial, exatamente para não perder tempo, né? E também para ver o que vai ser mais célere com menos requisitos, facilitando o trabalho do advogado e também facilitando, obviamente, para a parte, a documentação a ser apresentada no cartório de registro de imóveis. Enfim, e aí é dada entrada no cartório de registro de imóveis, é feita essa análise e, enfim, depois é feita as exigências do cartório de registro de imóveis para cumprimento pela parte, obviamente, pelo advogado dela. Então, veja que interessante. Sempre foi uma reclamação da advocacia, uma reclamação não sem méritos, falando, poxa, não sem méritos, mas falando que, poxa, o grande problema dos processos são os chamados tempos mortos, ou seja, o tempo que o juiz demora para decidir, para despachar uma questão, né? E o que a gente vê? Na usucapião extrajudicial, o ritmo é dado muito mais pelo advogado do que pelo cartório de registro de imóveis, porque o cartório de registro de imóveis tem prazo dado pela lei e muitas vezes pela corregedoria local para a resposta que ele faz. Enfim, então o que eu vejo no cartório? Advogados diligentes conseguem registrar muito rápido, porque já pegam aquelas exigências, já começam a correr atrás da documentação, já apresentam de novo, e aí já vem nova exigência, enfim, fica esse vai e volta. Em compensação, a gente, enfim, fica até chateado, porque tem os usucapiões extrajudiciais que já estão há anos lá, e a gente faz exigência e demora 4, 5, 6 meses para o advogado voltar. Exatamente. Reclamava do juiz, o juiz coloca na frente o réu preso, coloca na frente a ação de alimentos, etc. Mas, ao mesmo tempo, o advogado ele tem os prazos dele, como disse no início, já advoguei, sei que você tem prazos vencendo quase que diariamente, de recursos, de embargos, enfim, recurso especial, apelação, etc. Quer dizer, pelo menos o CPC deu uma enxugada, colocou esses prazos praticamente todos em 15 dias, já deu uma melhorada nisso, porque antes era meio que um manicômio, assim, mas enfim, mesmo assim existem prazos diferenciados como embargos, etc. Ou então prazos da Justiça do Trabalho. Então o advogado ele fica lá fazendo os prazos e fala, e aí isso deixa aqui o extra. Voltou do cartório, eu vejo depois. E existe uma prenotação perdida. A prenotação, o que acontece? A lei fala que a prenotação ela fica lá pendente até que o procedimento se ultime. Porém, deve ser lido isso com uma vírgula. Se ultime desde que a parte esteja dando continuidade ao processo. Claro. Então, na realidade, aqui no estado do Rio de Janeiro, pelo novo Código de Normas, deve ser dado continuidade ao procedimento em 120 dias corridos, né? Enfim, então realmente deve ser dado, ou seja, 4 meses. A pessoa tem 4 meses para chegar e voltar. E aí, se não volta ao cartório, aquela prenotação é cancelada. Porque o cartório não pode ficar com uma prenotação pendente. Por que a gente faz o cancelamento da prenotação? Porque imagina, você fica com aquela prenotação pendente todo tempo, pode ter outro título que tenha prioridade, que esteja aguardando para ser registrado.
Então, enfim, a gente tem que fazer um controle rigoroso da prioridade. Uma coisa que acontece, por exemplo, chega uma compra e venda. Se chegar depois, mesmo que seja no mesmo dia, uma penhora em nome do antigo proprietário, a gente não vai registrar a penhora, a gente vai fazer um ofício para o juiz. Excelência, não posso fazer o registro e já está em nome de outra pessoa. Claro, se ele mandar fazer mesmo assim, a gente tem que obedecer, mas simplesmente é feito um ofício. A importância, né? Exatamente. Agora, se é feito o contrário, vem a penhora, depois da compra e venda, a pessoa vai estar adquirindo um imóvel penhorado, a não ser que seja penhora federal que ela indisponibiliza o imóvel, mas enfim, uma penhora estadual, do trabalho, etc., a pessoa vai estar comprando o imóvel, só que, enfim, já está onerado pela penhora. Então, realmente é feita uma fila de prioridade e um controle rigoroso dessa prenotação. Tem que ser feito, né? Tem que ser feito. Senão, aí você fala, poxa, quem é que vai ficar ali, tem um melhor direito, etc. Quer dizer, então é aquela pessoa que chegou antes, tem um direito anterior. Então, realmente não dá para ficar voando uma prenotação durante anos, pelo menos sem que tenha dado continuidade naquele procedimento. Então, enfim, diferente de outras prenotações, por exemplo, compra e venda, etc., que mesmo que a parte venha cumprir exigência, existe um prazo um período mais da prenotação, na uso capião judicial, pelo menos a parte tem que estar cumprindo, movimentando aquele procedimento. Então, a gente fala, olha, na uso capião judicial, o prazo é o prazo do advogado, entendeu? Então, assim, advogado que for diligente. Sim. E assim, é interessante porque, ao mesmo tempo, quando você dá um poder para uma pessoa, você também dá a responsabilidade, porque a gente fala, poxa, o processo judicial é por impulso oficial, realmente, por impulso oficial. Mas sim, o processo extrajudicial é por impulso do advogado. Então é dado esse impulso oficial, ao mesmo tempo que a decisão judicial agora passou para a mão do oficial de registro de imóveis, o impulso oficial passou para o advogado. Então, ele que tem essa responsabilidade de dar esse impulso. Exatamente, de cuidar desse processo, né? De cuidar desse processo administrativo, que ele tem uma natureza administrativa. Enfim, então realmente a gente vê todo tipo de coisa no cartório. Advogados diligentes, que alguns dias depois a gente vê, poxa, isso aqui já resolveu. Aí eu falei, não, isso aqui, eu vi alguns dias. Não, doutor, mas já reentrou esse aí. Eu falei, não, legal, parabéns. E outros que a gente vê, isso aí, como é que era esse caso mesmo? Caramba, isso aí tem tanto tempo, né? Enfim, é verdade, vai de profissional para profissional. Exatamente. E que entende da área e que sabe o que está acontecendo dentro do código de normas, que precisa entender como funciona notas e registro. Sim, na verdade, a gente faz o procedimento para o registro, eu sempre falei isso. Claro. A gente faz a escritura de compra e venda analisando para o cliente ali o que vai cair na tal exigência. Então a gente já analisa para não ter essa nota de exigência aí. Vamos falar um pouquinho do seu livro? Claro, com prazer. Você é autor, né, A Incorporação Imobiliária no Registro de Imóveis. Isso, exatamente, pela editora Juspodium. Exatamente. Já tá aqui na sua segunda edição, a primeira esgotada. E aqui na apresentação ela diz assim, a incorporação imobiliária possui grande importância para a dinâmica do mercado imobiliário brasileiro contemporâneo, pois permite financiamento de empreendimentos com recursos oriundos dos próprios adquirentes. E aí, é aquilo, né? Incorporação imobiliária, ela vai ser para aquela venda de imóvel na planta, como todo mundo fala. Sim. Então, quando a gente tem uma incorporação imobiliária, a gente tem ali imóveis que vão ser unidades futuras para ser vendida e recebidas futuramente. E aí, quando a gente fala sobre oriundo dos próprios adquirentes, assim, eu vejo muito uma forma de incorporação, principalmente aqui pela área do Recreio, Barra, Jacarepaguá, que é trazida como preço de custo ou por administração. E aí eu queria que você me falasse um pouquinho do que você acha sobre isso, o que você pensa sobre isso. Já li o livro todo, já sei que você trata sobre isso. E aí o que acontece? Quando para quem é a pessoa que está comprando um imóvel que ele chega lá e ele não está sabendo absolutamente de nada, que é uma incorporação por administração ou preço de custo, que é ele que vai pagar. Sim.
Ele que vai financiar. Então, o incorporador, a pessoa que não é o construtor, que não é o engenheiro, que pode ser, mas que não é. O incorporador é aquele que vai administrar ali toda a incorporação, desde a negociação do terreno até a entrega ali das unidades. E aí, como que o cliente, a pessoa que está ali, que fala, olha, quero comprar esse aqui. Ah, tá certo, mas é por administração. E aí, como é que você vê esse tipo de modalidade de incorporação? Sim. Bom, o que é a incorporação imobiliária, basicamente? O que ela faz? A incorporação imobiliária, a incorporação imobiliária é quando exatamente existe a pessoa que quer comprar um apartamento ou uma unidade, não precisa necessariamente ser habitacional, pode ser uma sala de escritório, por exemplo, pode ser um galpão comercial, pode ser, enfim, uma unidade imobiliária que não tem existência presente ainda. Então, para que você possa vender legalmente algo que não tem existência presente, se essa coisa for um bem imóvel, você precisa de registrar um memorial de incorporação se aquilo for um empreendimento que vai dar origem a um condomínio. Se esse bem não tem existência presente, mas é um lote, vai ser registrado um loteamento, que aí é uma outra história, é o caso de loteamentos. Porém, no caso, se for dado origem a um condomínio, pode ser um condomínio de casas, condomínio de salas comerciais, condomínio de galpões industriais, enfim, qualquer bem imóvel com existência futura você pode vender. Aliás, fazendo só um parênteses, bens com existência futura, ou seja, você faz um contrato que é muito comum. Imagine, você chega até um marceneiro e fala, olha, eu tenho um móvel bem bacana para minha casa, eu quero que você faça essa mesa, entendeu? Enfim, e aí entrega lá o projeto para o marceneiro, enfim, faz um contrato com o marceneiro, quer dizer, bem imóvel provavelmente vai ser de boca, mas poderia até fazer por escrito, e ele vai fabricar aquele bem, ou seja, você está fazendo um contrato de venda de um bem imóvel com existência futura, aquela mesa não existe ainda naquele momento, ou então, às vezes, um terno, enfim, que vai ser feito por alfaiate, e não há nenhum tipo de problema na venda do bem imóvel com existência futura. Da mesma forma, o bem imóvel ele pode ter existência futura. Então, você chega simplesmente no terreno, não tem nada no terreno simplesmente, só tem mato no terreno, e existe aquela placa lá de aqui em breve, uma foto bem bonita, com uma perspectiva bacana, empreendimento, piscina, sala de ginástica, etc, etc, etc e tal. Enfim, você só vê um terreno ali, simplesmente com mato crescendo e talvez um estande com corretores, etc. Então, o que está sendo feito? Está sendo feito, na verdade, uma venda de um bem futuro. E antes da Lei 4591 de 64, essa venda de bens imóveis com existência futura era feito por um mero contrato sem uma regulamentação específica, da mesma forma que você faz hoje em dia, sem uma regulamentação específica, um contrato de compra e venda de bem imóvel futuro, que, como dito, não há problema nenhum. Porém, para bens imóveis, dada a importância dos bens imóveis e para que o adquirente saiba o que ele está comprando, foi feita uma regulamentação da incorporação imobiliária. Chamada de incorporação imobiliária porque aquele bem ele vai ser incorporado ao patrimônio de um empreendedor, e esse empreendedor ele vai ter o ônus de vender aquelas unidades e fazer aquele projeto. Enfim, e com isso existe toda uma regulamentação específica. E a incorporação imobiliária, juridicamente falando, ela nasce a partir do registro do memorial de incorporação no registro de imóveis. E a parte pode ter acesso a esse memorial de incorporação. Então, com isso, ela vai saber a modalidade de incorporação que está sendo feito, vai saber as especificações do projeto. Olha, o apartamento, por exemplo, que é mais comum, a sala, enfim, que está sendo vendido, vai ter tantos metros quadrados, vai ter tal tipo de piso, tal tipo de acabamento. Enfim, é um dossiê técnico, jurídico, técnico de arquitetura, engenharia e também jurídico, para a pessoa saber os riscos, ações que pendem sobre essa pessoa, que pode ser física ou jurídica, normalmente jurídica, que é um incorporador, enfim. Então, para a pessoa poder analisar, para ser dado publicidade. O memorial de incorporação, ele é como se fosse aquela oferta pública de ações que é regulamentada pela CVM, porém você está fazendo
uma oferta pública de unidades imobiliárias futuras. No registro de imóveis diretamente. Do registro de imóveis. E a Lei de Corporações Imobiliárias, ela adiantou em muito diversos princípios que depois foram feitos pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente o princípio da publicidade. Sim. Porque o consumidor, normalmente o consumidor, mas pode ser um imóvel para fins comerciais também, o consumidor ou adquirente, ele fica sabendo o que foi feito. E isso evita diversos tipos de discussões futuras também sempre com a ideia de prevenir litígios no extrajudicial, entre o adquirente e o vendedor, porque o vendedor fala, olha, as especificações da obra são essas, eu entreguei isso. Sim. Conforme você sabia que estava comprando exatamente isso. Então, ele não pode... o adquirente também não é uma segurança dupla, de via de mão dupla, que a boa-fé também deve ser do consumidor. Ou seja, ele não pode pedir que seja entregue mais do que aquilo que ele estava comprando. Porém, ele tem que ter o cuidado de verificar o memorial de incorporação. Enfim, esse memorial de incorporação, a lei manda que seja registrado no registro de imóveis da circunscrição. Então, enfim, voltando, cidade pequena vai ser no registro de imóveis daquela cidade pequena. Cidade maior, de repente, tem 2 registros de imóveis, chegando, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro tem 12. Na cidade de São Paulo são 18. Enfim, então a pessoa tem que verificar em qual registro de imóveis aquilo está registrado, e se não tiver registrado a incorporação imobiliária em registro de imóveis nenhum, enfim, é uma incorporação feita de forma ilegal. Inclusive, existe contravenção penal e crime a lei específico na lei, no final da lei de incorporações imobiliárias. Para essa publicidade aí sem o registro do memorial de incorporação. Exatamente. Então, existe um crime ou contravenção penal nesse sentido. Enfim, então é importantíssimo a pessoa saber, ver o que está sendo anunciado. Claro, porque, assim, enfim, muitas vezes o que ela vê no estande é mais uma coisa que apela para a emoção, etc. E, claro, a compra de um imóvel normalmente desperta muitas emoções. A pessoa vai morar lá, né? Normalmente vai ser residência dela, ou então um local de trabalho. Enfim, uma coisa que a gente tem uma carga emocional muito grande, criar família. Exatamente. Enfim, ou então receber os clientes. Isso normalmente passa muito tempo dentro do imóvel, seja comercial, seja residencial. Enfim, então existe uma carga emocional muito grande que é indissociável, mas ao mesmo tempo a gente tem que também agir com racionalidade e ver, ok, tem essa propaganda muito bonita, etc., mas vamos ver quais são as especificações da obra, o que eles estão falando assim de forma objetiva que vai ser entregue. Isso vai estar no memorial de incorporação que vincula tanto o vendedor quanto o comprador. Mesmo que ele não veja o memorial de incorporação, porque esse memorial de incorporação é acessível por ele. Sim. Ele pode pedir para ver as peças constantes do memorial de incorporação. Então, a lei dá uma publicidade para essa incorporação imobiliária, inclusive que está no cartório de registro de imóveis do local, ou seja, ele vai comparecer àquele registro de imóveis competente, estando registrado, ele vai saber... E por isso a importância do registro, né? Sem dúvida. Inclusive, a gente vê que teve uma alteração no artigo 32, né, da lei de corporação, que muda o negociar para o alienar e onerar, que faz todo sentido. Sim. Porque agora o incorporador ele não pode continuar vendendo a unidade, nem pode onerar ela, por exemplo, com uma hipoteca construção para o início do financiamento da obra. No entanto, ele já pode fazer um pré-cadastro de reserva. Muitos doutrinadores já falam que já pode colocar um breve aqui, enfim, já fazer um pré-anúncio, já fazer ainda não pode vender efetivamente, não pode receber valores e passar um recibo, etc. Mas nada impede que ele faça um cadastro, por exemplo, de pessoas que estejam interessadas até para ele ver se a incorporação vai ser viável ou não. Exatamente, porque tem toda uma análise prévia. Claro. De mercado, se ali pode realmente construir aquele... ou é apartamento, ou é casa, ele vai analisar isso tudo, para depois ele também ver questão de estadual, de municipal, de toda uma questão ali de se quando for feito vai ter aprovações. Então, assim, tudo isso também é prévio à juntada do memorial, que ali vai planta aprovada, quadros, que engenheiro vai ali da NBR, então tudo aquilo ali vai
dentro de um dossiê para dentro do memorial de incorporação registrado. Você tem acesso a isso. Sim, né? sim. Então, a partir do momento que você registrou, aí sim você pode fazer as vendas com tranquilidade, sem se enquadrar aí numa contravenção contra a economia popular. Claro, sem dúvida. E além disso, você pode vender, e a partir do momento que você vende, mesmo que esteja só, falei, aquele terreno baldio, mas o memorial registrado, você já pode alienar, você já pode generar a unidade. Então a pessoa já está comprando aquela fração ideal que corresponderá à unidade futura e já está registrando o seu título na matrícula que vai ser aberta daquela fração ideal. Então já tem uma segurança jurídica muito grande para o comprador, porque antes de ter o memorial registrado, simplesmente ele não poderá fazer nenhum tipo de registro, mas mesmo que nada tenha sido construído, e o memorial já registrado, ele já pode fazer o registro efetivamente no cartório de registro de imóveis. E com relação à sua pergunta das modalidades de incorporação imobiliária, nós temos trazido pela lei e pela doutrina, são entendidos que nós temos 3 modalidades básicas de incorporação imobiliária. A modalidade primeira delas é chamada a preço fechado. A modalidade de preço fechado é aquela que o incorporador ele vende a fração ideal e, ao mesmo tempo, ele se responsabiliza pela construção. Nós temos também a modalidade por empreitada, que existe um contrato coligado, que a pessoa, o incorporador vende a fração ideal e a pessoa faz um contrato de construção com um construtor específico já apontado pelo incorporador imobiliário. Enfim, obviamente não dá para cada adquirente escolher o seu construtor, porque, enfim, nada seria construído. Então, existe necessidade de ser já um construtor já prévio e determinado. Então, é feito um contrato junto e o incorporador ele sai de cena nesse momento. Ele só vendeu o projeto, ou seja, já tem o projeto, já tem especificação do que deverá ser construído, do que deverá ser feito, mais uma vez, a importância do memorial de incorporação, até para o construtor saber o que ele deverá fazer, ele não é proprietário da fração ideal nem nada, enfim. Então, imagine, um incorporador que tenha vendido todas as frações ideais, 100%, ele simplesmente vai sair de cena naquele momento, não vai ter mais, historicamente, qualquer tipo de responsabilidade sobre aquilo, e quem é responsável por construir aquilo que foi projetado será o construtor contratado. E, finalmente, então, essa é por empreitada. E, finalmente, nós temos a modalidade por administração. Muitas vezes a empreitada de administração é confundida, porém, a por administração mesmo, ela tem uma característica específica. E essa característica da modalidade da incorporação por administração é aquela que o incorporador imobiliário não indica nenhum construtor. Os adquirentes, por meio de uma comissão de adquirentes, é que deverão, ou seja, vão pegar aquele projeto, e aquele projeto vincula eles todos, mesmo que o incorporador já tenha vendido 100% das unidades, enfim, até para não ter nenhum tipo de briga. Então, mais uma vez, a importância do memorial de incorporação do registro dele. E os adquirentes irão procurar eles um construtor, um empreiteiro para fazer, ou seja, a obra toda, ou então para fazer fundação, outro para fazer... E a própria fiscalização deles. E a fiscalização é deles, dos adquirentes. O incorporador, enfim, a partir do momento que ele vendeu todas as unidades, ele sai simplesmente de cena. Então, os adquirentes que deverão procurar uma pessoa para levar aquilo a cabo. Enfim, então, se eles não procurarem ninguém, se aquilo ficou parado nas fundações, enfim. Então, realmente, existe essa modalidade por administração mesmo. Essa modalidade por administração, o valor do custo da obra vai depender do que a comissão de adquirente fez. Então, é complicado, tem que ser visto se as pessoas têm experiência em obra, têm experiência em fiscalização de obra ou não. Enfim, porque a pessoa compra aquele sonho e ela mesma fica responsável por aquilo. De repente, a pessoa tem outra profissão, faz outra coisa da vida, não tem absolutamente nada a ver com aquilo. Exatamente. Enfim, e aí... Até para isso precisa de um advogado. Porque aí o advogado vai te falar exatamente qual é a modalidade. Sim, exatamente. Tem que ser analisado e ser visto como que aquele empreendimento ele vai ser levado
cabo e quais são as responsabilidades de cada um. Então, assim, aquele incorporador que vendeu todas as unidades, ele fala, bom, boa sorte aí para vocês, tchau. Enfim, então realmente deve ser visto qual é a modalidade de incorporação antes de você assinar o contrato. Exatamente. Assim, se for para administração, é importante até mesmo conhecer os outros adquirentes para saber se tem alguém com tempo, com vontade, com experiência de fazer aquilo, né? Acontecer, uma pessoa que vá correr atrás efetivamente. E várias outras coisas que a gente nem vai falar aqui sobre inadimplência, né? Sim, várias outras coisas. Exatamente, existe a possibilidade de inadimplência, mas a gente, considerando que todo mundo pague tudo, etc., mesmo assim, existe essa questão. Pode ser vantajoso para adquirente? Pode ser vantajoso, porque, enfim, essa administração ela tem um custo. Para o incorporador também. Sim, para o incorporador, mas essa administração tem um custo. Então, assim, não vai incorrer nesse custo da administração. Obviamente, o incorporador, quando ele faz uma análise de mercado, quando ele vende a preço de custo, ele está incluindo o valor da administração dele, de todos os problemas que ele vai ter naquela administração, naquela carteira de crédito que ele passa a ter, ao mesmo tempo que ele tem o bônus da carteira de crédito, ele tem o ônus da administração daquilo. Então, enfim, então o comprador tem que pesar muito bem. Tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter o cuidado para ver, olha, eu quero correr atrás disso, eu quero ver isso, eu tenho experiência, tenho tempo nisso, tenho dinheiro para ficar bancando aqui ou não. Então, deve ser feita essa análise, pode ser muito interessante, pode ser, não descarto várias incorporações para administração, muitas delas funcionaram, muitas delas eu já tiveram até casos dos quais os adquirentes quiseram colocar mais aparelhos, mais coisas, mais benefícios, ou seja, fizeram novas benfeitorias à obra, conseguiram aprovação no município e fizeram um projeto ainda mais bacana do que aquele previsto preliminarmente, né? Claro. É claro que tem que ter anuência de todos, tem que ter aprovação da mudança do projeto pelo município, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente já viu fracassos. Enfim, então tudo tem que ser analisado com muita calma. Tanta coisa para falar, porque assim, a gente tem minuta de convenção, a gente tem o prazo de 180 dias aí, que a gente, para poder ter essa desistência, tanta coisa para falar, mas assim, a gente tem um tempo tão reduzido, e eu até te convido para um próximo, para um bate-papo 2, mas eu quero só falar, Rodrigo, só mais essa, sobre o que você acha. Porque assim, aí vai muito também dessa questão da garantia mesmo. Então assim, a gente tem muita coisa para falar, mas assim, eu quero me ater nesses últimos minutinhos para falar sobre algo que eu acho que é importante, até numa análise de um contrato, estou analisando para um cliente e eu verificar que na matrícula ali, na margem da matrícula tem o patrimônio de afetação. E aí o que seria aí? Uma garantia, né, que aquele valor vai ser, bem assim, para que entendam, que aquele valor vai ser revertido para aquele empreendimento em si. Não vai ter ali nenhum tipo de comunicação com os bens do incorporador, enfim. E por que eu quero falar sobre isso? Porque a lei me traz como uma opção. Claro. E aí, o que você, como registrador, que está ali, analisando isso, e também como escritor de um livro que fala sobre incorporação imobiliária, vê esse patrimônio de afetação como opção. Porque eu acho que é uma garantia que valoriza, inclusive, né, a incorporação, porque você acaba sabendo que aquele valor vai ser todo ali para aquele empreendimento. Como é que você vê essa questão da opção, de ser opcional o patrimônio? E também tem o benefício, né? Claro, da tributação. O benefício fiscal. Não, eu acho interessante, eu sou favorável que seja opcional. Por quê? Porque o incorporador ele tem que manter uma contabilidade em separado. Ele tem a contabilidade dele e uma contabilidade do patrimônio de afetação. Então, enfim, se fosse obrigatório, muitos incorporadores simplesmente não iriam manter essa contabilidade em separado. E a pessoa ia falar, não, tem que manter isso, mas aí vou fazer uma contabilidade para inglês ver e não vou levar isso aí a cabo, realmente à frente. Então, ao mesmo tempo, como a lei faz, é bem interessante. A gente sai de um direito, até o Norberto Bobbio fala muito disso, que era um direito que ele via muita estrutura jurídica para a função jurídica. Então, com isso, nós temos diversas leis que
ao invés de obrigar, elas incentivam uma conduta específica sem necessariamente obrigar. A gente tem o caso típico paradigmático da própria Constituição brasileira, que dá benefícios fiscais, por exemplo, no Nordeste, por conta da ideia de desenvolvimento regional. Mas não obriga ninguém a abrir uma empresa no Nordeste, mas sim dá benefícios fiscais àquela região. Então, ou seja, a gente saiu no direito que ele era só obrigatório para um direito também de incentivos. É claro que, normalmente, no âmbito do direito, isso a gente vê muito no direito público, incentivos, especialmente incentivos fiscais. Porém, às vezes causa um pouco de espécie o patrimônio de afetação, porque ao invés de ser algo que é uma estrutura jurídica, é um incentivo jurídico, só que dentro do direito privado, porque a gente vê isso no direito público e não no direito privado. Aí quando o operador que opera dentro do direito privado, direito imobiliário, direito civil, vê uma estrutura de incentivo no direito civil, fala, poxa, como assim? Mas a lei tem que obrigar, a lei não tem que incentivar, mas não, a gente vê o direito público, ele é recheado de incentivos. A gente vê no próprio direito penal, a pessoa que colabora com o crime pode ter o caso da delação premiada, colabora com a solução do crime, etc. Enfim, é uma questão de incentivo visto com muita naturalidade e realmente deve ser assim visto. Então, assim, a gente tem muitas questões de incentivos, a gente tem, além de benefícios fiscais, linhas de financiamento públicas direcionadas a regiões específicas. Nós temos, por exemplo, o próprio programa Minha Casa Minha Vida, direcionado a um incentivo para compra de imóveis por pessoas de mais baixa renda. Então, assim, a gente vê incentivos toda hora no direito público. E aí é visto o incentivo no direito privado, não uma estrutura jurídica, mas um incentivo. E aí muitas vezes os operadores ficam um pouco perdidos, mas isso é extremamente natural. E temos, nós temos exemplos em todo o direito público brasileiro. E muito bom, muito natural que assim ocorra. Ninguém vê isso com qualquer tipo de problema, esses incentivos feitos na área de direito público. Aí vem um incentivo no direito privado, as pessoas ficam um pouco perdidas ou receosas, etc. Mas não, eu vejo isso com muita naturalidade. A gente faz uma análise integral do direito brasileiro, é algo com muita, muita naturalidade que é efetuada. Então, assim, e os incentivos para o incorporador fazer isso são muito grandes, porque nós temos um regime tributário diferenciado. Na hora, por exemplo, do distrato imobiliário, ele poderá reter uma parcela maior. Distrato também em compensação com os custos maiores que ele tem para a administração do patrimônio de afetação. E, claro, existem situações que ter o patrimônio de afetação não faz muito sentido, porque as incorporadoras muitas vezes abrem sociedade de propósito específico só para uma incorporação específica. Enfim, então ela já tem uma contabilidade separada daquela sociedade de propósito específico. Aí ela pensa, poxa, eu ainda vou ter que ter exatamente a mesma contabilidade para o patrimônio de afetação, porque só tem uma... Só abriu o SPE para ali. Só abriu o SPE para aquela. Então, assim, não faz sentido. Então, assim, deve ser feita pela estrutura jurídica própria que se quer de cada empreendimento. Enfim, o que a gente vê é que os incentivos são tão grandes, mas tão grandes. A gente tem o regime tributário separado, a gente tem a lei de distrato, etc., que normalmente, assim, grande maioria das incorporações hoje são feitas com patrimônio de afetação. Então, a questão do incentivo deu bastante certo, mesmo nessa área do direito privado, não só dentro do direito público. Então, eu sou favorável que continue assim por conta da especificação de cada incorporação. Cada incorporação é um caso, cada incorporação é uma história específica, porque nos bens imóveis a gente tem aquela questão que você consegue fazer do Fordismo, etc., em escala, né? Os bens imóveis, cada bem imóvel tem uma matrícula própria, cada bem imóvel, por exemplo, vindo de uma incorporação, cada terreno tem uma história, foi feito de uma forma diferente, existem especificações dele. Então, realmente, a gente tem que deixar que, nesse caso, o próprio mercado se regule. Até nisso, a presença jurídica é importante para você ver, claro, aplicar cada caso ali a opção do patrimônio de afetação. Sem dúvida. Olha, muito obrigada.
Foi um papo, assim, eu já estava esperando que a gente fosse ficar falando aqui, e é um assunto que realmente eu sou apaixonada, que é a parte de incorporação imobiliária. Gosto dessa questão, eu queria falar muito sobre procuração, permuta, essa promessa de compra e venda, se é o proprietário que está fazendo a incorporação ou não, mas a gente não tem esse tempo agora, né? Senão a gente estaríamos falando sobre isso também, mas eu quero te agradecer, muito obrigada pela honra de estar aqui, sabe? Por me dar essa honra de falar com você, de bater esse papo, de trocar essa ideia e de pessoas que vão estar assistindo ter acesso a você também. Muito obrigada. E deixa aí suas considerações finais para quem vai estar assistindo. Eu agradeço. Aqui é o convite da doutora Luciana, estou sempre à disposição aí para falar a respeito do nosso mercado imobiliário. Enfim, agradeço aí a audiência de todos que estão nos assistindo. Enfim, e até uma próxima. É isso. Muito obrigada, Rodrigo, aqui no Study Club, em minha casa já. Quero agradecer, tá, por você estar aqui com a gente. E agradecer você que vai assistir, que você faça bom proveito de tudo que a gente falou aqui, que isso seja, se for uma dúvida sua, que seja sanada a partir dessa conversa que nós tivemos aqui. E muito obrigada, até o próximo episódio. Até o próximo. Muito obrigada, que delícia, Rodrigo.